Eu trabalho com a professora Rafael desde 2017. A gente tem um projeto na UEM, que é Urgência, Emergência e Enfermagem, no qual a gente trabalha com a sociedade fazendo treinamentos para pessoas leigas, né? Algumas da área da saúde, mas também pessoas leigas. E aí, então, vou tentar trazer um treinamento para vocês com uma linguagem que vocês entendam. Mas caso algo aqui que eu fale e vocês não consigam compreender, levanta a mão, interrompa, pergunta, não tem problema, tá? A gente vai ter uma conversa sobre primeiros socorros. Essa aula aqui eu trouxe as principais, né, as principais incidências em primeiros socorros que a gente... Então ela sempre vai estar assim, ó, com a mão no pescoço, tá? Isso facilita a identificação. Nesse momento eu vou me posicionar ao lado e falar assim: Senhor, eu vou te ajudar, tá? Só um pouquinho. Se posiciona atrás dessa pessoa, de preferência com uma das pernas entre as pernas dessa pessoa engasgada, porque se acontecer de ele perder a consciência, é mais fácil ele cair para cima da minha perna e eu conseguir colocá-lo no chão. E aí eu vou posicionar as minhas mãos, né? Aqui eu vou fazer a força fechada com o polegar para fora, para que esse polegar entre em contato com o estômago desse paciente, tá? Como que eu vou localizar o estômago? Eu vou localizar rapidamente o umbigo dessa pessoa, a cicatriz umbilical. Vou posicionar o meu dedo mínimo, mindinho, em cima da cicatriz. Fecho a minha mão, giro ela para cima e aqui vai ser a posição do estômago dessa pessoa. Deu para entender? Quer que eu faça de novo? Ó, posiciona, acha rapidamente a cicatriz umbilical, geralmente ela fica no meio do abdômen. E aí a gente vai achar a cicatriz umbilical, põe o dedo mínimo em cima, fecha a sua mão, rotaciona para cima. Aqui é um lugar que você vai fazer a força. Essa força ela vai ser para dentro e para cima. Ela vai fazer um J, tá? A força é um J, para dentro e para cima. Eu não vou fazer no meu colega com força, porque se eu fizer isso numa pessoa que não está engasgada, ela vomita. Porque eu vou estar apertando o estômago dela para fazer um vácuo que ela consiga expelir esse alimento que está ali obstruindo a via aérea, tá? Mas aí eu vou rapidamente achar o umbigo, fecho a mão, giro, coloco a outra e vou fazer para dentro e para cima. Trago essa pessoa para cima de você, porque a força que você vai fazer é para dentro e para cima. Certo? A ideia, a pessoa ela vai estar muito agitada quando ela está engasgada. Muito dificilmente ela vai querer se deitar, tá? Então assim, ela vai se deitar quando ela começar a ficar meio, né, perdendo a consciência. Mas ainda é possível fazer a manobra e ela conseguir se desengasgar, tá? Qual é a ideia? Eu vou usar a mesma ideia de colocar a mão, né? Encontro aqui a cicatriz umbilical, fecho e rodo. Achei aqui a localidade. Eu pego a outra, empurro para dentro e para cima. E vou fazer essa mesma força e vou tentar com que ele expila esse alimento. Ah, começa a fazer o reflexo de vômito, né? Eu vou lateralizá-lo e ele vai cuspir isso longe, tá? A ideia é essa. Quantas vezes eu faço isso? Às vezes que for necessário. Até que desengasgue. Ou até que o paciente entre em parada respiratória. Ele vai, né, ter falta de ar, ele não tem ar ali, e ele vai entrar em parada respiratória. Quando esse paciente entra em parada respiratória, nós vamos fazer outras manobras, que seriam as manobras de ressuscitação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, ó, eu vou me posicionar, não é passando, não é para trás, eu vou me posicionar que o meu braço fique reto, com 90 graus do chão. Essa é a ideia. Por quê? Porque fica mais fácil. A força que você faz é a força do seu tronco sobre a pessoa. Não é força de braço. Porque o meu braço ele vai ficar o tempo todo reto, estendido. Ele não vai fazer isso daqui. Não é isso que faz força. Até porque senão muitas pessoas não conseguiriam por falta de força no braço. O que faz a força é o tronco. É esse movimento de quadril, de você colocar o seu peso sobre a vítima, tá? Os nossos bonecos aqui, vocês ouviram que eles fazem? Ó, pode vir até duas pessoas, uma na frente da outra, não venham ficar torto. Gente, levanta, vem. Todo mundo vai ter que fazer isso, né? Gente, vem pra cá.
É dois. Um do lado e um do outro. Isso. Tá sobrando 4 lugares. Vem, gente. 5, 6. Falta 6. Vem, gente. Ali, tem aqui. Pode vir. Aí tem um ali, ó. Aí tem dois aqui, ó. Pode vir dois aqui. Um aí, um lá. Ouve. Isso. Ó o ritmo, ó o ritmo. Ó o ritmo, ó o ritmo. Mais devagar pro tudo. Aí. Não, dois no céu. Tem uma só. Mantém a braça sempre reto. Ó. Ó o ritmo. Para conseguir revisar o vai você mandar para vocês estão prontos? Sintam o boneco fazer o barulho. Joga mais um corpo na rua. Deixa o braço bem retinho. Aí vai um. Sentiu aí? Ninguém vai vir, faz menos força. Gente, ninguém vai. Então vamos lá. Ó. Tá fazendo academia, demorando. Parceiro que vai morrer. Faltando 20 segundos. Pessoal, bom dia. Bom dia. Nós temos aqui praticamente 20% da nossa força de trabalho de amanhã. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês. Tá? Segunda coisa mais importante, nós estamos numa guerra. E guerras só são vencidas com a união de todos e com foco no combate ao inimigo. O inimigo está no quintal da casa das pessoas. E essa é a nossa missão. Nós temos que ir na casa das pessoas, os agentes de endemias vão fazer as vistorias e os nossos agentes comunitários de saúde, todos vão estar com os folderzinhos. Vocês já sabem disso bem melhor do que eu até, vocês que deveriam estar dando as entrevistas e não eu, para falar o que é preciso fazer para que não tenhamos focos do mosquito em casa, para que nós não entremos em epidemia. Nós estamos no nosso 9º mês do ano epidemiológico,
com 750 casos confirmados. Para entrar em epidemia, a gente precisa não chegar a 1.300 casos. Então, nós estamos perto. E os próximos 45 dias são fundamentais, por conta das condições climáticas, de calor e de alto regime de chuvas. Então, amanhã, vocês vão fazer parte da história da cidade. Esse é o maior mutirão que nunca foi feito na história da cidade. As 34 unidades básicas de saúde aberta e todos os nossos agentes comunitários de saúde e de endemias ajudando nessa guerra que nós vamos vencer. Até agora nós não tivemos nenhum óbito pela doença. Eu gostaria de encerrar o nosso ano epidemiológico assim. Então eu conto com a ajuda de vocês, conto com a dedicação que vocês sempre demonstraram, e amanhã é um dia chave, tá? As pessoas vão estar lá esperando. Vocês têm duas missões, né? Uma é igual para todo mundo. Quando chegar nas casas, não esqueçam de falar do dia de vacinação. Convocar as pessoas para irem vacinar, só que para isso elas têm que ver se elas estão lá dentro dos grupos específicos. Então elas têm que entrar no site da prefeitura, nas redes sociais, e ver se elas estão em algum daqueles grupos específicos e mandar. Nós temos 3 grupos grandes: trabalhadores de saúde, como vocês, tá? Tanto do público quanto do privado, trabalhadores de educação, desde o ensino infantil até o ensino superior, e crianças de 6 meses a 6 anos incompletos. Então são 3 grupos muito grandes, tá? Que podem se vacinar, e tem outros lá, pessoas com comorbidades. Então dê uma estudadinha lá, deixe já a colinha no celular para perguntar para a pessoa: tem alguém assim, assado? Então pode ir lá que já tem vacina. Além disso, tem também as outras vacinas, que é a vacina da Covid, que a gente segue também com os grupos, e você manda fazer a manutenção do calendário vacinal. Agora, igual para todo mundo, os agentes de endemias, historiando as casas, ver se a gente tem foco, acabar com os focos. E vocês, a conscientização, entrega do panfleto, falar da importância, principalmente, do lixo doméstico, que responde por 45% dos focos encontrados nos nossos vidas. Aqueles recipientes com água, que chama muita atenção aquilo, as pessoas pegam os recipientes para guardar a água da chuva, para regar uma planta, para lavar a calçada, só que elas não tampam, e aquilo vira um criador de dengue. Então, falar das pessoas sobre isso. Tem um outro que também dá, se não me engano, 9%, o Eduardo está aqui, aquelas bandejas embaixo da geladeira que pega a água quando tem degelo do freezer, o mosquito vai embaixo da geladeira, e o pior é que ainda está quentinho por causa do motor, né? Tudo que ele precisa, né? Então lembrar das pessoas tirarem. Se a gente conseguir as pessoas fazerem isso nesse sábado, a gente vai dar uma quebrada muito boa. E eu dou mais uma orientação para vocês: não esqueçam, se as pessoas fizerem isso a cada final de semana, tirar 10 minutinhos para fazer isso todo final de semana, a gente quebra o ciclo do mosquito, porque o ciclo dele é de 9 dias. Né? Se a gente faz isso uma vez por semana, de 7 em 7 dias, ele não vai dar tempo de ele eclodir. Então são medidas simples. Entretanto, nós somos em 433 mil pessoas, 433 mil habitantes, e tem milhões de mosquitos por aí. Eles são grandes, mas nós somos mais inteligentes. Nós vamos vencer essa guerra com a ajuda de vocês e com a conscientização da população. Então eu agradeço vocês de novo. Amanhã a gente vai se ver. O John pegou lá uma van para que eu quero passar nas 34 unidades básicas de saúde para dar uma olhada como é que está, conversar com a população, e a gente vai conseguir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um bom curso aí para vocês. Depois tem que levar um carinha desse lá para a minha sala para eu também fazer o treinamento. Se quiser, eu tenho uma em casa. Ah, é? Eu tenho. Aí, ó. Se ele pudesse ajudar, Já fizemos um com essa boquinha ele podia comer um mosquito. Pessoal, obrigado, tá? Muito obrigado. Bom trabalho para vocês.